Amém, irmãos? Dando sequência, então, ao nosso estudo no livro de Salmos, já chegamos aí ao livro 3 do livro de Salmos, né? Sempre lembrando que se você tiver alguma dúvida, se algo não ficou bem compreendido, você pode estar tirando essas dúvidas comigo, pode me mandar mensagem, pode mandar um WhatsApp lá, olha, não entendi aquilo que você falou muito bem, não ficou compreendido, aquela palavra que você falou também não compreendi, a gente vai tirando a dúvida. Se não quiser fazer aqui publicamente, pode mandar mensagem aí, ou pode bater um papo comigo aí nos intervalos do culto, que a gente tira a dúvida. Só fazendo aqui um lembrete do livro 2, vou fazer isso rapidamente, que nós já precisamos ganhar tempo hoje. O livro 2, então, ele constitui na verdade, o livro 3, né, do livro 2 constitui de 31 salmos, sendo que desses salmos, nós temos aí a segunda coleção de livros de Davi, segunda coleção de compilações de salmos de Davi. Então está mais ou menos dividido assim o segundo livro dos salmos. Nós temos aí a coletânea dos filhos de Corá, que vai do Salmo 42 ao 49, um único salmo que é destinado ou dedicado, ou foi escrito, melhor dizendo, por Asaf, que é o Salmo 50. Nós temos aí uma segunda coletânea de salmos de Davi, do 51 ao 71, e um único salmo de Salomão, que é o Salmo 72. Os primeiros 7 salmos dos filhos de Corá, ou 7 salmos de Corá. Esses 7 salmos são atribuídos aos filhos de Corá, incluindo o primeiro salmo, que ele não tem um título, né, não tem um nome de alguém, mas é dedicado, quase que todos os estudiosos entendem que este salmo, ele também foi escrito pelos filhos de Corá, devido à semelhança da linguagem e a forma com que se dirige ou que se fala. E essa coletânea serve, então, como uma coletânea especial que abre todo o livro 2. A introdução de um autor, diferente no início de um novo livro, do Saltério, sugere, então, um arranjo intencional feito pelo editor. Então, o editor ele fez questão, na hora de separar os 5 livros aqui, ele fez questão de fazer essa introdução diferente de um livro para o outro. Então, se você for ver o primeiro livro, que começa lá no Salmo 3, ele tem uma introdução diferente da introdução do livro 2, do livro 3, do livro 4 e do livro 5. Tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Acho que eu preciso de ajuda aqui, porque não foi agora, né? Bom, o Salmo, como eu disse, Salmo 42, embora alguns, né, e algumas bíblias e alguns autores, eles não vão dar a designação aos filhos de Corá no seu título, mas se entende que esse salmo pertence aos filhos de Corá, porque o salmo seguinte, que é o Salmo 43, ele usa uma linguagem muito parecida com a do Salmo 42. Nós vamos ver isso depois, quando nós compararmos um salmo com outro. Olha, por exemplo, a semelhança da linguagem do Salmo 42, versículos 5 e 11. Veja só o que diz, né? O 5. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O versículo 11 diz, de novo, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E o Salmo 43, 5, diz praticamente a mesma coisa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, ou seja, a mesma linguagem. Então, alguns estudiosos e algumas bíblias não vão dar, pelo título aqui, a edição do Salmo 42 aos filhos de Corá, mas tudo indica que pertence a eles pela mesma linguagem que é feita no Salmo seguinte. Então, o que acontece nos escritos bíblicos? Isso até fica uma dica para vocês, né? Quando houver alguma dúvida de um escrito que não tem o nome de alguém,
compara pelo seguinte. Se o seguinte está lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Novo Testamento. Não temos aí o autor da carta aos Hebreus. Uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo, e outros dizem que foi outros discípulos. Então não temos ali a convicção, certeza de que foi. Mas quando você começa a comparar a carta, muitos estudiosos, eu concordo com eles nisso aí, compara os escritos de Paulo com os escritos aos Hebreus. Então eles entendem que a carta aos Hebreus possivelmente foi escrita por Paulo pela linguagem de Paulo. Então você compara com o que está mais próximo dela para você saber se é. No caso aqui, o Salmo 42 e o Salmo 43 são muito idênticos, então tudo indica que foi escrito pela mesma pessoa, os filhos de Corá. Bom, dentro dessa primeira coletânea dos Salmos 42 ao 43, nós temos aqui um introdutório de esperança apesar da angústia. E olha o que diz ali interessante, né? O livro 2 ele abre com salmos de expressões individuais e coletivas de esperança. Então ele vai abrir com uma linguagem individual, né, se dirigindo a Deus de forma individual, mas ele vai trazer no seu contexto, esses salmos vão trazer uma esperança coletiva. Então notem, o salmista está usando uma linguagem singular, quando ele diz, como suspira a corça, a minha alma, depois ele diz, contudo, Senhor, concede-me, né, a misericórdia. Depois ele vai dizer ali, porque está abatido a minha alma, falando dele. Mas a esperança desses salmos, ela é coletiva, ela tem um sentimento profundo de angústia e de uma angústia coletiva. Nos dois primeiros salmos, o 42 e o 43, que devem ser considerados como né, já dissemos isso, o escritor luta com a tristeza em sua alma por causa de um sentimento de rejeição de Deus devido à sua incapacidade de conduzir o povo em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, entre a multidão em festa. Então, o Salmo 42 e 43, ele provoca uma tristeza, uma angústia, porque ele não está conseguindo atingir o objetivo. Notem que este salmo ele tem este apelo de angústia coletiva, embora o autor aqui ele esteja usando uma linguagem individual, mas ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Então ele está expressando a angústia dele, a angústia do povo em não poder estar na presença de Deus ou por sua incapacidade de estar na presença de Deus. Essa exclusão externa da morada estabelecida de Deus levanta o salmista a um estado de luta interior, como o próprio refrão do Salmo indica. E ele repete isso, né, em algumas vezes no Salmo. Né? Por que, Senhor? Por que te olvidaste? Por que esqueceste de mim? Por que irei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Notem no Salmo seguinte, por que me rejeitas? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ou seja, o salmista está angustiado, e ele expressa nesse livro a angústia de não poder estar diante da presença de Deus, diante de estar no altar, na morada de Deus, por causa da sua incapacidade. Então, como escreveu bem o comentarista Palmer Robertson, do livro de Salmos, este livro ele confronta o povo. É um confrontamento do povo da sua incapacidade, por causa dos seus pecados, de se achegar diante de Deus. E aqui, então, o salmista se sente confrontado, se sente oprimido, porque não consegue mais chegar diante de Deus, e ele então expressa essa angústia que ele tem. Estes dois salmos de abertura fornecem a imagem realista de uma consequência significativa da luta perpétua contra o inimigo do povo de Deus que todo cristão deve enfrentar. A luta continuará não apenas fora, mas também dentro. Nesse sentido, o leitor tradicional dos Salmos, a partir de uma perspectiva personalizada, é totalmente apropriado. Então, esses Salmos vão nos ensinar, primeiro bloco, vão nos ensinar da luta que o povo de Deus vai ter, essa luta interna que ele vai viver. Então, nós não temos somente adversários externos que nos impedem
de se achegar diante de Deus. Nós temos também internamente uma luta que temos que vamos viver, que o salmista expressa nisso quando ele conversa com a própria alma, né? Ó minha alma, né? Por que te angustia? Por que, minha alma, você não louva a Deus? Então ele está expressando uma angústia interna que o cristão vai viver diante dessa confrontação por causa da sua incapacidade de louvar a Deus, de estar diante de Deus. Bom, esses salmos iniciais exigem um pouco mais do nosso entendimento. O salmista, por algum motivo, ele é excluído da casa de Deus. Tá? Nós vamos chegar a esse motivo, por que ele está sendo excluído da casa de Deus. Ele está sendo abusado por uma nação, ou seja, há algo que essa nação está fazendo, e esse salmista, então, ele pede um livramento, e não só um livramento individual, mas o livramento de uma nação que não tem misericórdia. Né? A referência aqui pode ser uma nação que se apostatou da fé, ou no caso, pode ser a parte norte. Lembra lá quando o reino de Israel se divide em dois lados, sul e norte? O norte é o primeiro que se apostata da fé. Vai adorar os Balaíns, vão adorar os reis da Síria, vão praticar todo tipo de idolatria. Então, o salmista expressa ali, ele usa uma palavra em hebraico ali, o lahem, né? O lahem que ele usa ali no Salmo 43, é para dizer a angústia que ele está sofrendo por causa da apostasia do povo do culto a Deus. E ele vai usar uma palavra ali também em hebraico que ela tem um significado profundo, que é agoi, que ele vai pedir o quê? O livramento. E esse livramento é, Senhor, rompe aquilo que está nos oprimindo, nos livra daquilo. É algo muito mais do que me tira daqui, me põe ali. É algo mais profundo que o salmista está pedindo. Ele falou, olha, nós precisamos ser arrancados do perigo, tirados do perigo. Precisamos ser livres do perigo. Por isso, ele usa Lahem, tem misericórdia de nós. Né? Tem misericórdia deste povo que abandonou a ti. Né? Lembra-te, Senhor, desse povo. Essa canetinha não está querendo ir, não, viu? Sabe, apesar de você aqui, porque não está indo, não. A gente vai perder muito tempo apertando os botões aqui. Então, essa referência, ela pode ser o que aconteceu ali em 2 Reis, quando realmente o povo se apostata da fé, pode passar? O povo se apostata da fé, então o salmista ele está relembrando isso. Essa nação opressiva, seja qual for, ela se recusa a permitir que seus judeus cativos participem das festas anuais realizadas em Jerusalém. Se vocês lerem lá 2 Reis, você vai ver que o próprio rei ele proíbe o povo do norte de ir até Jerusalém cultuar o Senhor. Ele proíbe que o povo vá até a casa de Deus, que o povo cultue a Deus. Então ele vai e faz poste ídolos, faz lá uma espécie de altar para ficar no Reino Norte, para que o povo não vá para o sul, e aí rompe os laços todinho com o sul. Então possivelmente pode ser que o salmista aqui esteja se referindo a este evento em que o povo não está livre para ir até Jerusalém louvar ao Senhor. O inimigo introduzido nesse segundo livro de Salmos não é um adversário individual, mas é um inimigo nacional, ou seja, a própria nação está perseguindo o salmista de louvar a Deus, de cultuar ao Senhor. O salmista, então, ele tem essa luta contínua dentro e fora dele. Ele fala consigo mesmo, se aconselha a manter a esperança com uma tripla repetição do refrão. Pode passar uma tripla repetição do refrão. Se vocês vão ver, ó, por que está abatido a minha alma? Depois ele vai, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, o salmista, ele conversa. Minha alma, descansa, não fique abatida, não te perturbes. Né? Nós vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar louvando ao nosso Deus, ainda que os adversários não estejam permitindo. Pode passar? E aí nós vemos Então, esses primeiros 3 salmos podem estar se referindo a esta ocasião, lá no livro de Reis, em que a nação de Israel está dividida, então ela impede que o povo vá até Jerusalém louvar, o salmista cria essa angústia, então ele percebe que o adversário
Não é só interno, mas ele é externo também. É uma nação que persegue-o. É uma luta interna de que ele quer estar na presença de Deus, mas ele não pode estar na presença de Deus, e por isso a alma dele se angustia por não ir até Jerusalém. E tem essa ideia de que somente estando em Jerusalém é que se adora a Deus, e então o Senhor está conduzindo esse salmista a entender que, ainda que você não possa estar fisicamente em Jerusalém, descansa em Deus, não te perturbas, você vai continuar louvando a Ele. Então aí nós temos uma segunda parte, né, dentro dessa primeira parte, que é o Salmo 45 ao 48, que vai falar do reinado. Se o rei físico proibiu a nação de cultuar a Deus, então o salmista agora apresenta o verdadeiro rei e o seu Messias. Lembra, isso já foi visto lá no Salmo 2. O Salmo 2 nos apresentou, né, assim como todo o livro 1 e, consequentemente, todo o livro de Salmos, a esse lembrete do povo que Deus ele reina, ainda que no trono esteja Davi, mas quem reina é Deus, e Davi é o Messias de Deus, tá? Ou o rei da nação é o Messias de Deus, o ungido de Deus. Seguindo esses 3 salmos que introduzem um dilema pessoal e nacional, 4 salmos celebram então o reinado de Deus e do seu Messias sobre as nações. De uma forma surpreendente e dramática, uma canção de casamento real aborda o rei messiânico como o próprio Deus em seu trono, cavalgando vitoriosamente em favor da verdade, humildade e justiça. Então, o salmista vai lembrar, olha, existe um rei, calma, minha alma, calma, povo, né? Calma, mantenham a calma, porque existe um rei que reina e ele trouxe o seu Messias para governar o seu povo. Então, a expressão dele nessa canção era para tranquilizar a sua alma, dizendo, olha, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ou seja, não é porque Israel estava passando por essa divisão que o trono de Deus, que o trono do Messias de Deus havia se acabado ou terminado. Não, o salmista diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o salmista, ele é lembrado de que o Senhor é quem ungiu o seu Messias. E, portanto, por causa disso, o reinado do Messias ele não tem fim enquanto o Senhor é o rei, é o Senhor do rei, é o rei acima do rei, para lembrar e tranquilizar a sua alma. Então, surgem duas perguntas que são interessantes. Como pode o Messias, de repente, ser apresentado como Deus neste salmo? Que interessante, né? O salmo, ele aponta para o Messias como sendo Deus. Isso é uma pergunta que eu devo me fazer. O que precedente se preparou para esse surpreendente anúncio, particularmente tendo em vista o compromisso inabalável com o monoteísmo da fé do Antigo Testamento? Nossa, quando o povo ouvia isso deveria chocar no povo e deveria trazer a eles uma pergunta: como pode o rei ser Deus se nós somos monoteístas, ou seja, cremos em um só Deus, não pode ter outro Deus? Notem, lembram quando Jesus se denominou o Senhor? Ou falou, antes que Abraão estivesse, eu sou. E aí os escribas lá, os fariseus, ficaram doidos de raiva com Jesus, porque eles eram monoteístas, não poderia ter um outro Deus. Jesus estava dizendo que ele era Deus. E aqueles homens falaram, não pode ter um Deus, só há um Deus, e esse Deus nós sabemos quem é. E por isso que Jesus, então, ele é perseguido. O salmista aqui está dizendo, nos salmos que nós lemos, que o Messias, esse Messias, o Messias de Deus, o rei, ele é apresentado como um rei. Esse precedente surge naturalmente do foco da aliança de Deus com Davi, que serve como um fator fundamental para o livro de Salmos em seu papel de história redentora. A aliança de Deus com Davi apontava especificamente para o esperado Messias. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Lembra? Foi o que Samuel disse, ou foi o que Deus disse
ao rei, né? A aliança de Deus com Davi firmava este trono que não tem fim. Não foi isso que Deus prometeu a Davi, que o reino dele não teria fim? Por isso o salmista poderia escrever essa canção dizendo que o Messias de Deus, ele era Deus. Porque é o Senhor quem está governando o reino. É o Senhor quem está no controle do reino. Pode passar? Como foi indicado anteriormente, o Salmo 2, com sua declaração a respeito do Messias, como filho de Deus, sentado à mão direita do Todo-Poderoso, serve como uma das duas principais colunas. Então o Salmo 2, ele deixa muito claro, quando os homens zombam e quando os homens querem confrontar o reinado, né, de Deus, do seu filho, então o Senhor zomba deles, dizendo: vocês não estão simplesmente perseguindo o rei, o meu filho, né, aquele que eu coloquei no trono, mas vocês são loucos, vocês estão querendo me perseguir, querendo perseguir a mim, então não faz sentido isso, vocês são doidos, são loucos, o Senhor zombou deles. Então quem estava no trono era Davi, mas o reinado era de Deus por causa da aliança que Deus fez com Davi. Pode passar? Então, nessa perspectiva, a identificação do Messias como Deus pode ser vista como uma extensão natural da promessa feita a Davi. Simples. Por que o salmista está dizendo que o Messias de Deus é o próprio Deus? Por causa da aliança que Deus constituiu com Davi. Simplesmente, se Deus estipulou uma aliança com Davi e disse para Davi: Davi, o teu reino ele não terá fim, há uma aliança ali, então quem sustenta esse reinado é o próprio Deus, então logo quem governa o povo é Deus. Por isso que quando nós vemos a história do reinado de Davi, nós vemos Davi sempre atribuindo o trono da qual ele senta a Deus, e não a ele, Davi. Davi entendia bem isso. Davi entendia que não era o povo dele, mas era o povo de Deus. Davi entendia que não era o trono dele, mas era o trono de Deus. E quando Davi, nós vamos ver isso já mais no finalzinho, quando Davi pecou, qual foi a exortação do profeta Natã? Foi uma exortação para que Davi lembrasse de que as ovelhas não pertenciam a ele, mas pertenciam a Deus. Davi poderia ser o rei fisicamente, mas quem governava o povo era Deus, era o Senhor. Então isso era algo que era muito simples para ser entendido pelos reis, e eles deveriam entender, embora quase todos não entenderam, que quem senta no trono, na verdade, só ocupa a posição física de quem realmente governa o povo, que é Deus. Pode passar. O governo de Deus seria, então, unido ao próprio reinado e aos próprios sucessores. Então, o próprio governo de Deus seria, de certa forma, unido ao reinado do rei. Então, o rei estaria governando debaixo da mão de Deus. Então, quando o povo via o rei governando, o povo deveria ver Deus governando o seu povo. Até porque quem é que escolheu o rei para sentar no trono? Deus. Não foi o homem que escolheu. Foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem separou Davi para ser o rei de Israel. Portanto, havia uma união de tronos, uma união de reinados aí. O governo de Deus, ele está unido ao próprio reinado e às próprias sucessões dos tronos do rei de Israel. Então, nesse contexto, a exaltação da aliança do Senhor Todo-Poderoso acima das nações, nos 3 salmos que seguem o Salmo 45, é de forma compreensível. Quando nós lemos os Salmos 46 e 47 e 48, fica muito claro. Vamos ler somente um deles. O 46, olha aí que interessante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra transtorne e os montes se abalem nos seus mares. Olha que interessante. O 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e soberano. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade
do grande rei. Então, o salmista está sendo muito categórico em dizer: há uma união de reinos, há uma união de tronos. Quem é que governa o povo? Não são os reis, mas é Deus. O rei, ele é o Messias, o ungido de Deus para governar fisicamente o povo. Pode passar? Bom, esses 3 salmos, então, eles foram agrupados de forma intencional, eles não estão aí por acaso, foi intencional, 46, 47, 48, tá? Para fazer o quê? Celebrar a soberania de Deus e a sua aliança como o grande rei de todas as nações. Aqui, de forma muito simples, há uma progressão que pode ser vista no movimento de luta pessoal de Davi com seus vários inimigos para estabelecer o seu reinado, no livro 1. Então, essa progressão que vem acontecendo de forma clara para exaltar a aliança de Deus com Davi, é uma forma também de Davi confrontar os seus inimigos, aqueles que querem usurpar o seu trono, aqueles que querem tomar o seu trono, e o maior adversário, sem dúvida nenhuma, vai ser alguém da própria casa de Davi, alguém da própria família de Davi, que vai querer usurpar o seu trono, e isso, tomar o lugar do Messias de Deus nas Escrituras, não é algo que surge, que é aleatório, é algo que surge desde o começo. É o Caim que quer a posição de Abel, é a Miriam e o Arão que querem a posição de Moisés, e é o Absalão que quer a posição de Davi. Então não é algo aleatório, é algo que é uma constante, há uma constante aqui. Então, esses salmos eles estão ali de proposital. O povo de Deus luta com seus inimigos corporativos, o que deve terminar em vitória, pois Deus e o seu Messias reinam de forma conjunta e firme no Monte Santo, Sião. E aí nós temos 2 salmos que são muito interessantes, e aqui eu vou gastar um tempinho aqui, uns 10 minutos nessa parte, que é muito interessante, que é uma convocação. Nós temos aqui 2 grandes convocações no Salmo 49 e Salmo 50. Então, depois que Deus, nos primeiros salmos, estabelece, né, o seu Messias como rei, o Senhor está dizendo: o rei Davi, ele é o meu Messias. É o meu ungido, foi eu quem ungi para ser o rei de todo Israel. Então, depois que Deus estabelece o reinado do Messias, né, o reinado do seu Messias, 2 salmos interpõem-se aí, antes que uma segunda coletânea seja de salmos venha, que é a próxima, que vem do 51 em diante. Como esses 2 salmos contribuem para o desdobramento progressivo da mensagem do livro, é uma pergunta que deve ser feita. Ambos os salmos 49 e 50 abrem com uma convocação. Olha que interessante. Vamos ler para você ver como que isso deve ficar claro na nossa leitura. Como que começa o Salmo 49? Povos todos, escutai, dai ouvidos, moradores, todos os moradores da terra. Então, ou seja, o salmista aqui está convocando, está dizendo assim: olhem, parem e escutem o que o Senhor vai dizer a vocês. Parem todos os povos da terra, parem moradores, parem plebeus, parem ricos, nobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Aos 50, como que começa? Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde o Sião, excelência da sua formosura, resplandece Deus. Também aqui há uma convocação nesse salmo. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. E aí vai continuar o desdobramento dessa convocação. Então, esses 2 salmos, eles mostram isso quando o Salmo 49 se inicia essa introdução dirigindo a todos os povos, né? O Salmo 49 se dirige a todos os povos, e o Salmo 50, pode passar, ele vai ser uma convocação mais específica, tá? Mais específica. Depois nós voltaremos a ele, porque tem aqui algo bem interessante de 2 personagens que estão ligados à convocação de nações e à convocação individual. A segunda coletânea de salmos de Davi acontece no 51 ao 71. Se os filhos de Corá, então, lembraram a todos os povos que o rei, ele era o Messias de Deus, então
há uma união de reinos aí. E dentro dessa união há uma convocação, ou há duas convocações, às nações e ao salmista. Agora, essa segunda compilação de salmos de Davi aparece aí do 51 ao 71. E esses 2/3 que aparecem nessa coletânea do livro 2 consiste de 18 salmos que são atribuídos ao rei Davi, com mais 3 salmos que não incluem essa identificação. Como já mencionado anteriormente, os 3 salmos sem identificação davídica, e seus títulos são muito provavelmente também de Davi, devido ao contexto da linguagem, toda a forma de estrutura, toda a forma que foi escrita. Então nós temos aqui respostas às convocações. Lembra? Salmo 49 e Salmo 50 são 2 convocações. Então, os 2 primeiros salmos dessa coletânea, relaciona-se de forma quiástica. O que é isso? O que é um quiástico? Esse negócio aí que apareceu agora aí. Misericórdia, né? Um palavrão, é uma língua estranha. O que é isso aqui? Então, há um quiasmo aí que acontece nesses 2 salmos, tá? Que compõe esse arranjo quiástico, que pode ser representado e mostrado dessa forma. Pode passar, que aí acho que eu fiz uma... Bom, o que é um quiasmo, primeiro, né? Pode passar mais um pouquinho, tem uma setinha aí. Isso. É uma estrutura em que as palavras da primeira frase são repetidas na segunda de forma inversa. Então, ou seja, o que se falou aqui vai ser respondido aqui de forma inversa. Nós vamos perceber isso. Isso chama-se quiasmo. Quando você começa a falar uma coisa, então repete ela, só que de forma inversa. Você não fala primeiro, você fala depois. Tá? Vai ficar claro nesse exemplo. Mostra aí. Esse jeitinho aí. Isso é um quiasmo. Tá? Salmo 49. Convoca quem? As nações. Quem é a pessoa interpelada neste Salmo 49? No 52 a gente vai ver que é o Doeg. A Doeg responde a essa convocação do Salmo 49. Bom, mas se convocou lá no Salmo 49, por que não foi respondido no Salmo 49? Porque o quiasmo tem essa função de mais à frente mostrar quem respondeu. Então, no caso, foi Doeg. O Salmo 50 é uma convocação de Deus ao seu povo. Quem responde essa convocação? Salmo 51, Davi responde essa convocação. Então, isso é um quiasmo, tá? Quando você for ler a Bíblia, muitas vezes acontece isso. Principalmente o Novo Testamento está cheio disso. Há uma convocação, uma pergunta aqui, mas a resposta vem de lá. Então, é como se alguém te perguntasse uma coisa, passa o tempo, você começa então a responder de trás para frente, né? Ou de frente para trás, né? Você começa a responder dizendo, aquilo que você me perguntou, então agora eu vou te responder. Então, aquilo que você queria saber, agora eu vou te falar. Então, é um quiasmo isso. Pode passar? Ficou claro? Ficou, né? Tá bom. Se tiver dúvida, a gente responde. Há uma estrutura em que a resposta ela vem na frente de forma invertida. Tá? Isso é um quiasmo. O Salmo 50 convocou o próprio povo de Deus e, correspondentemente, no Salmo 51, Davi é o primeiro, é o rei e o primeiro indivíduo a responder essa convocação. Vamos ver se isso é verdade? Então, o Salmo 50 diz, como nós lemos, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde os confins, desde o levante até o poente. E todo o Salmo vai dizer isso. O 51. Porque te gloriaste na maldade, ó homem poderoso... Não, 51, né? Peraí. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, e aí vai indo todo o Salmo. Então, ou seja, Davi está respondendo ao chamado do Salmo, à convocação do Salmo 50. O Senhor, no Salmo 50, está pedindo ao povo que se humilhe, está pedindo aqui que haja uma entrega, um arrependimento. E no Salmo 51, Davi responde a essa convocação de qual maneira? De forma humilde, se entregando, se arrependendo, né? E de forma totalmente íntima a Deus, ele se entrega. No Salmo 49, Deus convocou todas as nações. Lembra lá? Vamos ler de novo, olha lá. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus quanto os da fina estirpe, todos juntamente, ricos, pobres, e etc, etc. Então, no Salmo 52, quem é que vai responder a esta convocação? Olha o que diz o cabeçalho aí.
ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. E aí o Salmo 52, então, é uma resposta à convocação do Salmo 49. O que diz? Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. Qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. E aí vai dizendo tudo aquilo que Doeg fez naquela cena em que Davi e os seus valentes estavam fugindo de Saul e eles tiveram fome e não tinham o que comer. E então eles foram até os sacerdotes, né, no caso Abimeleque, e comeram os pães da proposição, que só podiam os sacerdotes, mas Davi, que tinha gabarito para isso, ou tinha condições de fazer isso, comeu os pães da proposição, pegou a espada de Golias e toda a história que nós já sabemos, e por causa disso Doeg então foi lá e entregou Davi para Saul, e todos os sacerdotes foram mortos, conforme a história registra. Então, fica bem claro que esse Doeg, ele é apresentado como o primeiro réu a responder esta convocação do Senhor às nações. O Salmo 51 apresenta o ensaio familiar da confissão de Davi, que cometeu adultério com a Batseba. Deus havia declarado que ele próprio julgaria o seu povo. Isso é muito interessante, né? Deus declara no Salmo 50, estrofe 4, olha lá. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. O Senhor, de certa forma, está dizendo para Davi, você vai julgar o povo. Mas Davi, aqui, de certa forma, está sendo o primeiro que viola estas leis, a lei particular do Senhor. E então Davi foi considerado aos adúlteros, né? Salmo 50, 18. É o que diz lá, o 50, 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Então o Senhor está dizendo, se você, como você cometeu adultério, você se associou aos adúlteros. Então, logo, Davi está sendo aqui especificamente um que viola a lei particular do Senhor. Então agora o próprio rei deve ser o primeiro a se submeter ao escrutínio do julgamento divino. Então Deus disse, eu vou julgar meu povo através de você. Mas agora Davi, que era o Messias de Deus, ungido de Deus, para julgar o povo conforme a lei de Deus, Davi agora é o primeiro que está sendo julgado pela lei do Senhor. Então isso para a gente aprender, tá? Para a gente aprender de que Deus não tem ele não tem essa separação de quem ele vai julgar. A lei dele vale para todos e todos serão julgados diante da lei do Senhor. O Salmo 52 designa Doeg, o edomita, como o primeiro a responder à convocação das nações no Salmo 49. Novamente, frases semelhantes ligam esses dois salmos. O Salmo 49:6 define os ímpios como aqueles que confiam nos seus bens. 52 vai designar Doeg como aquele que se gloria e que confiava na abundância dos seus próprios bens. O saltério está repleto desse tipo de conexão por meio de frases comuns. Então, quando nós lemos os salmos e comparamos eles, fica muito mais fácil para a gente compreender de quem está se tratando. Então, notem, a leitura de salmos, ela também não pode ser feita solta, desconectada das escrituras. Nós vamos ver que salmos que estão acontecendo aqui estão acontecendo num contexto histórico de Israel, e esses salmos estão interligados, e por isso essa separação de livros. Se você não entendeu por que Salmos foi separado por 5 livros, está aí a resposta. Deus está confrontando o rei, está confrontando a nação, está confrontando as nações vizinhas diante da violação da sua lei. Por isso que nesses blocos de salmos, Deus vai estar confrontando o povo. Se ele, no primeiro livro, comunicou a sua lei, agora Deus confronta os povos que violaram a lei, confronta o rei que violou a lei, confronta a própria nação de Israel que viola a sua lei. Então, o salmista está fazendo aqui alguma tentativa de se comunicar com as nações. Como ele se dirige a elas? É uma pergunta. O que exatamente ele espera desses termos? Outra pergunta.
como a sua perspectiva se une para a atitude expressa com relação aos seus inimigos no livro, é o que vai ficar sendo claro para nós. Então, o salmista está se comunicando com as outras nações da maneira como elas deveriam se portar diante de Deus, já que Deus é Deus de todas as coisas. O salmista disse isso. Deus é Deus de todas as coisas. Todos os montes são dele, todos os animais são deles, todos os pássaros são dele. Tudo é dele e ele reina não só sobre Israel, sobre todas as nações. Então, de certa forma, ele está fazendo isso. E como ele está fazendo isso? Como ele quer? No livro 1, então, do livro dos Salmos, como nós vemos, os inimigos são quase que totalmente referidos na terceira pessoa, lembra? Nós vamos ter um comparativo disso já já. No livro 1, você vai sempre ver os inimigos de Deus sendo comparados como terceira pessoa. Já no livro 2, há uma diferença na linguagem. Se no livro 1 são eles e nós, né, entre Israel e o rei Davi, o relacionamento contraditório surge fortemente quando o salmista revela seus sentimentos mais profundos nos salmos que registram as suas orações em relação aos seus inimigos. Pode passar? Então, nós vamos ver essa diferença de linguagem. Lá no livro 1 tinha uma linguagem. Olha só, por exemplo, o Salmo 3. Terceira pessoa. Feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebram os seus dentes. É um salmo imprecatório. Salmo 5. Declara os culpados, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões. Outro salmo imprecatório. Salmo 7. Por sobre eles remonta-te às alturas, o Senhor julga os povos. Terceira pessoa de novo. Salmo 9. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Terceira pessoa de novo. Salmo 10. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade. De novo, uma terceira pessoa. Defronta-os, arrasa-os, no Salmo 17. Então, note, todo o livro 1 vai ter essa linguagem de terceira pessoa colocando, são eles e não nós. Então, outras passagens do livro 1 vão demonstrar essa atitude e a expectativa do salmista em relação aos seus inimigos, tanto de forma individual quanto de forma nacional. E é difícil, se não quase impossível, encontrar uma única passagem no qual alguma forma de bênção pode ser estendida ao inimigo. Isso é muito curioso no livro 1 de Salmos. Quase que impossível, né? Pelo menos não dá para se lembrar de um texto em que há uma bênção destinada a uma nação fora de Israel. É como se todos os povos, filisteus, amorreus, jebuseus, etíopes, egípcios, babilônios, todos eles são amaldiçoados por Deus, são nações fora da bênção de Deus. Tá? E maldição aqui não é a maldição dos nossos dias de hoje, em que quase é uma certeza quando alguém fala assim, eu te amaldiçoo. Então, olha, calma, não pode falar isso, porque a tua palavra tem poder. Não, a maldição está fora da bênção. Isso era a maldição dos tempos bíblicos. O livro 2, então, ele vai usar um tom, e esse tom que o salmista vai usar em relação às nações que são inimigas é totalmente diferente do livro 1. O conteúdo da mensagem, bem como a expectativa, introduz um tom diferente a essas nações que está em todo o livro 2 dos Salmos. Pode passar? E, embora essa luta de vida e morte contra os inimigos continue, algumas características ou várias características dessa interação com os inimigos, esse relacionamento que agora tem com as nações vizinhas, vão caracterizar este novo compromisso de comunicação. Então agora o salmista ele se comunica, ele está dizendo que há uma comunicação dos povos e há uma intencionalidade neste compromisso de comunicação. Pode passar. Como é que o salmista faz isso, então? O salmista comunica-se diretamente com seus inimigos. No livro 2, de forma regular, há uma comunicação entre os inimigos que é empregado a segunda pessoa dentro de um tratamento raramente usado no livro 1. Como que é feito isso, então, esse tratamento? Olha só como que é feito agora. Lembra, livro 1, terceira pessoa, eles são amaldiçoados, estão fora da bênção de Deus. Livro 2, como que isso é feito? Batei palmas, todos os povos. Celebrar a Deus com vozes de júbilo, Salmo 47. Há uma convocação para que o povo, agora também, povos vizinhos,
que não tinham no livro 1, que eles façam agora a Deus. Salmo 49. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores de toda a terra. Salmo 52. Por que te glorias da maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, e qual navalha afiada é praticada de engano. Ou seja, Deus está incluindo outras nações agora dentro dessa comunicação. Salmo 58. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgai com retidão os filhos dos homens. Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Então agora a linguagem do livro 2 muda. Agora ela é feita o quê? De uma forma de comunicar as nações. As nações agora são comunicadas acerca do reinado do Messias, do ungido de Deus. O livro 2 traz advertências e convite encorajador, tá? Às nações, aos inimigos do salmista. Esse modo de discurso distintivo é ainda mais marcante, ainda de forma mais marcante, pois fala às nações e seus governantes, não apenas com indivíduos. Olha que interessante, isso é algo que muito interessante no livro 2. Quando nós lemos os Salmos 42 até o Salmo 72, nós vamos ver o salmista se relacionando ou comunicando a lei de Deus, comunicando o reinado do Filho de Deus, do Messias de Deus, do Rei de Deus, melhor dizendo, a nações, mas também a indivíduos, como Doeg, que foi citado de forma individual aí no Salmo 52. Pode passar? O salmista compromete-se a cantar o louvor de Deus às nações. O salmista, no livro 2, declara a firmeza e a determinação de seu coração e a alma. Olha o que diz o Salmo 57. Render-te-ei graças entre os povos. Então ele está dizendo, entre os povos agora nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar louvores entre as nações. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. Então o salmista agora está comunicando louvor também entre as nações fora de Israel. Pode passar? O salmista ele vai mostrar sua compulsão no Salmo 57. E analisando o livro 2, nós precisamos observar alguns elementos bem interessantes. Isso aí dá para a gente decorar. Salmo 42, 43 e 44 são salmos introdutórios de esperança, apesar de angústia. Lembra? Salmo 42 e 43, eles são salmos de angústia, porque te abate minha alma, porque te angustia, né? Calma, crê em Deus, descansa em Deus. Então, são salmos que introduz esperança ao salmista, mesmo em meio ao quê? Às angústias. Uma segunda parte do salmo, desse bloco do livro 2, é os Salmos 45 ao 48. Mostra o quê? O que consola o salmista que está angustiado? Vamos lá, exercício de memória aqui, para a gente não ficar só ouvindo. Qual é a angústia que está ocorrendo com o salmista do Salmo 42 ao 44? Qual é a angústia? Uma pergunta, viu? Qual que é a angústia? Perseguição a quem? Quem está sendo perseguido? Davi. Davi é o quê? É o rei de Israel, mas tem mais uma coisa aí. Ele é o rei de Deus. É o rei de Deus. Então ele é o Messias de Deus, é o ungido de Deus que está governando Israel. Então o rei está sendo perseguido, é essa angústia. E como que essa angústia, de que forma esse salmista ele é consolado diante dessa perseguição que o rei está sofrendo? O que consolaria você se você fosse rei e estivesse sendo perseguido pelos opositores ao reinado do Filho de Deus? Vamos lá? O que mais? Bom, estou ouvindo todos, vamos lá. Qual é o consolo que o salmista tem em todo o livro de Salmos? Que o rei reina. E qual é o rei que reina para sempre? Deus, através da aliança que ele faz com Davi. Então, o segundo bloco do livro 2 mostra o reinado de Deus e do seu Messias. E esse reinado, o que acontece com ele?
Sempre, ele não tem fim. O salmista é consolado com isso, dizendo assim: calma, minha alma, crê em Deus, espera nele, porque o reinado dele não tem fim. Não é Absalão que vai botar fim, não são os inimigos de Israel que vai botar fim. Esse reino não termina, ele é para sempre. E por fim, no próximo bloco, aí o terceiro bloco, Salmo 49 a 52, são 2 salmos de convocações. Então agora o salmista diz: bom, estou consolado, porque Deus reina através do rei, então agora convoquemos as nações a adorar esse Deus. E convoquemos então as nações para que elas sejam inclusas tanto na correção, no confrontação da quebra da lei de Deus, como de louvar a Deus. E o rei agora é convocado também para saber que o reino dele é um reino de aliança que não termina. Pode passar? E aqui, no Salmo 69 a 71, que fecha o livro 2, nós vemos aqui lutas contínuas, lutas que não terminam, que vão ser por um bom tempo. 3 salmos seguem o diálogo da realeza que descrevem as lutas contínuas do rei messiânico, mesmo em sua velhice. Tá? Embora Deus tenha marchado à frente do seu povo para fora do Egito, lá no Sinai, no deserto, através das conquistas e até as glórias do Monte Sião, o porta-voz representativo do povo de Deus deve suportar severas humilhações antes de sua exaltação final. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés não estava... Deus não conduziu o povo? Deus não levou o povo atravessando o mar, livrando ele dos egípcios? Mas Moisés não teve que passar por grandes humilhações? Moisés teve que ver os seus próprios irmãos questionando a sua liderança. Moisés viu líderes do meio do povo lá, como Datã, Coré e Abirão, querendo a liderança de Moisés. Moisés viu o povo caindo na idolatria, escondendo a capa, montando para si ídolos, né, como foi o bezerro. Moisés depois viu o povo se prostituindo. Então, de certa forma, qual é o consolo que está tendo aqui, que o salmista está colocando aqui? Que, embora Deus seja o rei do seu povo, o seu Messias, ele vai ser humilhado, ele vai ser, de certa forma, humilhado até a exaltação final. Isso lembra o quê? O que isso nos lembra? Quem é que passou por isso? Jesus. Que é o Messias de Deus, que é o que verdadeiramente reina. Paulo disse isso, que ele foi humilhado, mas Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Messias de Deus, Jesus, ele é o Senhor. Pode passar. Então nós vemos no Salmo 69 a 71, eles vão relatar problemas do representante de Israel, o rei messiânico do povo. Mesmo em sua velhice, a luta continua. Davi, lá na sua velhice, já bem velhinho, Salmo 71, olha o que diz: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, Senhor. Então, Davi, mesmo na sua velhice, passando por lutas, Davi ainda pede ao Senhor que não desampares diante das lutas que ele está enfrentando. Ainda no Salmo 71, Davi diz: tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade até agora, tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, às vindouras o teu poder. Davi está dizendo: Senhor, as lutas continuam. Antigamente eu tinha que tomar conta das ovelhas, né, lá do rebanho do meu pai, para que os lobos não as devorassem. Agora há outros perigos que eu preciso enfrentar, além dos meus que eu já enfrentei, que agora eu preciso que o Senhor não me desampares e me dê, porque as lutas ainda continuam. E é muito interessante o reinado de Davi. Pode passar, tá? O reinado de Davi é muito interessante. Davi, do princípio ao fim, Davi ele convive com lutas internas, externas, dentro do povo, fora do povo. Davi não teve um momento de paz. Ou era filisteu que se levantava de um lado, ou era inimigos dentro do povo de Israel, como Doeg, ou era o próprio rei, né, no caso Saul,
que o perseguia, mesmo Davi sendo fiel ao rei, mesmo Davi mostrando-se ser um fiel servidor do rei. Depois Davi tem o seu próprio exército perseguindo, depois Davi tem o seu próprio filho perseguindo. Então Davi não tinha um momento de paz, as aflições faziam parte da vida de Davi. E nestes 3 salmos, que antecipam a conclusão triunfante do livro 2, o Salmo 69 se destaca como um salmo de foco messiânico que retrata o sofrimento do verdadeiro Messias de Deus. 3 autores diferentes no Novo Testamento citam 4 passagens diferentes deste único salmo. Primeiro, João, em seu evangelho, volta-se para este salmo para explicar o zelo de Jesus na purificação do templo. Está lá em João, capítulo 2, versículo 7. O que diz lá? Tornei-me estranho aos meus irmãos, desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que me ultrajaram caem sobre mim. Este João lembrou lá da vida de Davi, quando a sua própria família o perseguia, os seus próprios irmãos o perseguiam, e agora João atribui isso ao próprio Jesus, dizendo, olha, Jesus tinha tanto zelo pela casa de Deus que ele foi consumido, foi dado como desconhecido pela sua própria família e foi consumido pelas injúrias que se levantavam contra ele. Então, João está dizendo aqui, aquilo que aconteceu com Davi figura para o verdadeiro Messias de Deus, que é Jesus. Pode passar? Então, ao explicar o justo juízo de Deus, que caiu sobre o traidor Judas e sobre Israel, o incrédulo, Lucas e Paulo também, como João cita 2 vezes, Lucas e Paulo também citam sessões do Salmo 69. Essas 2 sessões do Salmo 69, nós podemos ver, por exemplo, em Atos 1, 20, né, quando ele cita exatamente essas 2 estrofes do Salmo 69. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àqueles a quem golpeaste. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos para que não vejam e faze que sempre lhes vacile o dorso. Então, tanto no Salmo 69, 25, 26, como no 23, 22, 23, é repetido tanto por Lucas em Atos 1, 20, como por Paulo em Romanos 11, 9 e 10, para mostrar que o que estava ali escrito para Davi, que de fato aconteceu com Davi, era a expressão de Davi, na verdade apontava para o verdadeiro Messias de Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho, que reina para sempre. Concluindo então o livro 2, irmãos, tá? Quais as importâncias contínuas da experiência de Davi para nós? O que nós podemos pegar toda essa experiência de Davi nas suas compilações no livro 2, que aponta para essa convocação, né, para essa confrontação, né, mostrando que há esperança quando vivermos em lutas e mesmo diante das angústias, há esperança. Qual é a esperança? A pergunta: Deus reina. Diante dessa esperança, então, nós somos convocados ao quê? A louvar e adorar ao Senhor. Tá vendo? Decorou facinho o livro 2. Vocês são inteligentes, é isso que eu gosto. Decoraram facinho. Isso é o resumo do livro 2 de Salmos. O apóstolo Paulo nos mostra o caminho, ou nos mostrou o caminho para ver as nossas conexões com o doce salmista de Israel, citando a lei, bem como os profetas anteriores e posteriores. Ele ressalta a verdade consumadora de que nós somos o templo do Deus vivo que Davi queria construir. Deus nos construiu uma casa própria onde ele habita para sempre. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, que nós podemos conferir com Levítico 26, 2 Samuel 7,14, Isaías 52, Jeremias 32 e Ezequiel 37. Não podemos ler esses textos, depois pode fazer o exercício de casa e ler. Você vai ver que a intencionalidade era que nós sejamos a morada de Deus, o templo de Deus mesmo, para louvá-lo. Com base na perspectiva de Paulo, a palavra de Deus nos diz explicitamente que estamos completamente justificados ao aplicar as várias verdades dos Salmos às experiências de todos os crentes na nova aliança. Na verdade,
nem todo crente poderá sofrer a intensidade do julgamento e do triunfo como Davi, única e aumentadamente. Pode passar. É quase certo que nenhuma pessoa, desde Davi, com uma exceção, sofreu as profundezas agonias e as alturas da alegria deste homem em particular, pois ele era um indivíduo único, levantado especificamente como homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, ele é a representação do rei que aponta para um outro rei muito maior do que Davi. De certa forma, o que Davi nos ensina e pode nos colocar para nós? Nós não vamos sofrer como Davi sofreu desde o começo da sua mocidade até o fim. Talvez não sofreremos. Mas há alguém que sofreu como Davi do início ao fim. É isso que Paulo está querendo dizer. Há alguém semelhante a Davi, o Messias de Deus, o ungido de Deus no Antigo Testamento, que sofreu do início ao fim. Mas também como Davi foi exaltado. Só que a exaltação deste é maior do que a exaltação de Davi. Paulo está apontando para o verdadeiro rei que reina para sempre, da qual, lá em Apocalipse, os anjos o louvarão com cânticos, né? Digno é o Cordeiro. Os anjos vão repetir isso muitas vezes. Os anjos, os anciãos, vão repetir muitas vezes: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de ser louvado, a ele a glória, a ele a honra. Há essa canção que se repete no céu por muitas vezes para aquele que realmente foi exaltado, aquele que realmente humilhado na terra, mas exaltado nos céus por Deus. Da mesma forma, então Paulo quer ensinar, Jesus Cristo, como grande filho de Davi, experimentou por sua vez as realidades descritas nestes salmos, de várias maneiras. Pode passar. Finalizando o nosso estudo, meus irmãos, nós podemos então aprender com Davi de que, como povo de Deus, de forma individual e de forma coletiva, nós passaremos por angústias e sofrimentos. Talvez esta talvez não, com certeza é algo que o crente moderno não gosta de ouvir, né? Talvez seja por isso que muitas igrejas não são cheias, porque as pessoas não querem ouvir que você vai passar por luta. Elas querem ouvir o quê? Que você não vai passar por luta, que você não vai sofrer, que você vai passar o quê? Vai ter o quê? Bênção, que você vai comer o melhor da terra, que você vai ser próspero, que você não vai ter nenhuma TIM na vida, nenhuma gripezinha na vida, que você vai ser bênção a vida toda. Isso não é evangelho. Isso é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho apresenta o quê? Que assim como os Salmos 42, 43, 44 nos apresentou nessa noite, que o povo de Deus, de forma individual ou coletiva, ele pode sofrer e vai sofrer algum momento na vida. Confrontos internos, confrontos externos. Esses confrontos externos podem vir de fora do povo de Deus, mas podem vir de dentro do povo de Deus. Mas Deus consola o seu povo. De que maneira? Mostrando que o Senhor reina, que Ele é o rei, que a aliança de Davi é perpétua. E porque Ele reina, então nós somos convocados a adorá-lo, a glorificá-lo, como os anjos no céu o fazem. Diante disso, só nos resta a descansar no Senhor e dizer, como o salmista disse no Salmo 42, e aí nós encerramos a nossa aula desta noite, ou esse estudo desta noite, o consolo de Deus ao salmista no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e o gulava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me,
portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro do Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha alma. Digo a Deus, minha rocha, porque me olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a entender que ainda que passemos por momentos de angústias e tribulação, Deus reina em nossa vida. Por isso só não há outro sentimento senão louvá-lo e exaltá-lo. Vamos orar?